E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a campanha para a prévia que vai escolher o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. Entrevisto hoje o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Deputado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 27 mil tucanos podem votar, estão credenciados para votar nessa prévia que vai escolher o candidato. Correto. O que puxa mais voto? É a história política, o cacife eleitoral de cada candidato? É o padrinho rico e forte? Ou o poder de comunicação de cada um? Olha, Maria Lídia, eu como filiado do PSDB e fundador do partido, eu acho que é o tempo de trabalho que você tem no partido, o tempo que você tem de mandato, que eu tenho 8 mandatos, já fui secretário do município, secretário de Estado, vereador, líder do prefeito Mário Covas, a época que ele foi prefeito de São Paulo, fui secretário de Estado do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, e por 3 mandatos estou na Câmara Federal. Pelo fato de ser um filiado, eu tenho facilidade, eu tenho identidade com o filiado e com o eleitor, que é o militante do partido. Agora, daqueles que estão concorrendo, o único que não tem esse perfil é o João Dória, mas que chega e está tendo um desempenho de pré-candidato que está sendo interessante, competitivo. Isso tem peso? Ou Dória entra em igualdade de condições com o Matarazzo, André Matarazzo e Ricardo Trípoli, que tem história política e cacife eleitoral comprovados? Olha, eu acho que todos têm que ter oportunidade. Quem é filiado ao partido tem que apresentar o seu trabalho. Nós estamos nos expondo hoje ao filiado do partido, em todos os 58 diretórios zonais da capital, apresentando o que você tem de proposta, o que você tem de trabalho, o que você tem de mandato. E o eleitor que é filiado do PSDB conhece o meu trabalho, porque até eu diria para você, numa campanha hoje, no Facebook, eu ganharia de todos os parlamentares. Eu tenho 206 mil pessoas que me acompanham no Facebook, pelo trabalho, pela dedicação e pela maneira como, na verdade, você interage com esse eleitor, especificamente com você. Mas os outros também têm, né? Tem, porque cada Facebook qual, sabe como é que é. Cada qual tem o seu tipo de trabalho. Eu falei do Facebook brincando aqui, porque na verdade como eu ultrapassei os senadores também, então isso me dá essa condição de poder dizer que nesse campo a gente tem trabalhado bastante. Agora, visita eu faço muito. Agora, não é que eu faço visita hoje, eu sempre faço visita. Há 33 anos com mandato, eu tenho visitado. Eu vou ao mercado, eu vou à Feira Livre, eu vou às reuniões do Rotary, do Lions, em universidades, em colégio, na periferia de São Paulo, nos campos de futebol, às vezes, por exemplo, o Ajax, lá da Zona Leste, eu vou assistir um jogo deles, porque eu acho importante você ter esse nível de informação, de entrosamento com as pessoas. Bom, a deputada Mara Gabrilli, que por sinal tem sido dura crítica de muita coisa aí, está chamando a atenção, ela fez uma crítica e protestou em relação à campanha na prévia agora, com uso do diretório do PSDB pedindo voto para candidato. Eu quero a sua opinião. Olha, o senhor tem ciência? Não, primeiro eu quero saber, o senhor tem ciência de uso de estrutura dos diretórios do PSDB para pedir voto para esse ou aquele candidato? Olha, Maria, essa campanha é de prévias, não é uma campanha ainda para prefeito. Sim, por isso mesmo, porque é entre parceiros, entre companheiros. Então, todos nós, candidatos, pré-candidatos, temos a lista de todos os filiados com telefone, endereço, e-mail. É permitido cada um ligar para quem, obviamente, quiser, o candidato, né? Liga, faz uma internet, lá um trabalho de telemarketing. É a campanha dele? É a campanha dele, cada um tem um perfil, tem um estilo, né? Mas de um diretório? Não dentro do diretório, pega o telefone e liga? O diretório, na verdade... Porque o diretório é de todos. Mas o diretório não existe fisicamente. Normalmente você tem o escritório de um filiado, você tem a loja de um filiado que ele cede para que o diretório se reúna naquela zona eleitoral e possa, seja na Zona Leste, na Sul, na Oeste, na Norte. Então não é um local fisicamente propriedade do partido, ele é cedido ao partido. E um outro filiado pode, muitas vezes, pegar o telefone e ligar, pedir voto para o seu candidato. Eu acho que isso é factível. E o governador Geraldo Alckmin, né, consta que ele está em campanha para o João Dória e que tem pedido a lideranças apoio para o Dória. É legítimo o governador de São Paulo atuar assim como cabo eleitoral numa prévia do partido? Olha,
o governador é uma grande liderança, ele já disputou a presidência da República, hoje é governador de estado, tem um trânsito enorme dentro do partido. É óbvio, quando você tem 3 pré-candidaturas, você tem que estimular as 3 pré-candidaturas para que elas forcem a ir buscar o voto no convencimento de que ele é o melhor. Então, eu tenho que demonstrar que eu sou o melhor pré-candidato no PSDB para disputar nas eleições. Bom, mas isso tudo bem. Eu quero saber Agora, se o governador deve entrar nessa parada como cabo eleitoral. Se você tiver as lideranças do partido defendendo uma determinada candidatura, eu não vejo nenhum problema. Até porque o governador vota. O presidente Fernando Henrique vota, o Serra vota, o Aloysio Nunes Ferreira vota, os deputados federais, estaduais, na capital, votam. Agora, cada um deles tem um voto. Isso é importante lembrar, porque nas prévias não tem voto acumulado. Não é que um líder vota 10 vezes e o outro tem direito só a um voto. Então, o voto é igual. Por isso que eu vou sempre aos bairros discutir com a militância a importância da participação. Nas últimas prévias, Maria Lídia, nós tivemos 6.500 eleitores, aproximadamente. Nessa, nós estamos calculando em torno de 10 mil eleitores, porque alguns mudaram o título, não estão mais em São Paulo, etc. Sim, tem os que podem votar e os que votam, é facultativo, né? também, claro, não é? É claro. Bom, acredita que vai ter segundo turno nessa prévia? E eu vi uma declaração do Zuzinha que isso é possível, sim. Com certeza, nós deveríamos ter, porque somos 3 pré-candidatos e você tem que ter 50% mais um voto. Quando você tem 3 pré-candidatos, dificilmente um consegue atingir o quórum de 51% dos votos, né? Provavelmente nós teremos a primeira eleição no dia 28 de fevereiro Sim. e o segundo turno no dia 20 de março. Ficarão 2 para o segundo turno. Bom, quem é o adversário mais ameaçador nessa eleição para prefeito de São Paulo 2016? Para o PSDB, é o Haddad, é o Russomano, no PMDB, o Marta, Chalita ou o próprio SCAF, que de repente... Olha, eu acho que o prefeito que hoje está à frente da prefeitura, obviamente com vários defeitos, com várias dificuldades, com propostas feitas e não cumpridas no seu mandato, ele deverá ser o adversário porque ele tem uma máquina do seu partido e, obviamente... Mesmo com o PT tão combalido, Sim, a economia do país do jeito que está... Ele pertence a esse partido, ele faz parte Sim. desse processo e dessa causa que justifica. Quer dizer, se ele há 3 anos atrás alegou que faria o Arco do Futuro e até hoje não apresentou, das 50 mil casas populares, 10% do que ele pretendia fazer, a área da saúde, briga entre si nas várias áreas, UPA, AMAS, Bom, mas o senhor falando tudo isso, ele é ameaçador? Eu acho que não é ameaçador, não. Eu diria que ele é o grande adversário. Nós teremos uma polarização, provavelmente, em São Paulo, entre o PSDB e o PT. E esse será o grande diferencial. É o momento de nós mostrarmos o nosso estilo, o nosso modelo de governar mais próximo das pessoas, ouvindo as pessoas, dando condições que elas, na verdade, possam participar do processo de escolha e do processo de administração e de gestão da cidade. E o Serra? Na última hora ele pode fazer o que fez em 2012? Não, resolver ser candidato? Não acredito não, até porque... E dá do ponto de vista daquilo que vocês estabeleceram como regra? Já venceu o prazo, os 3 pré-candidatos com o presidente municipal do partido já definiram que o prazo de inscrição já foi encerrado no dia 28 de janeiro. Nós temos 3 semanas. As prévias aconteceram. Quer dizer, não dá mais tempo do ponto de vista formal, não dá mais. Não dá mais, não. Respira aliviado com isso? Tranquilo. Porque da outra vez atrapalhou, né? Foi, eu fui o único que participei das últimas prévias e a entrada dele, na verdade, foi de uma maneira muito brusca, porque foi na última hora. Foi, né? por isso Mas foi mesmo. muito bom, eu acho que democraticamente nós conseguimos e eu espero, obviamente, vencer as prévias e ser o futuro prefeito da cidade de São Paulo. A última questão, bem rapidamente. Vocês, no PSDB, estabeleceram um valor para o pré-candidato pagar para poder concorrer na prévia. Verdade. R$30 mil. Eu vi muita crítica sobre essa decisão, porque vocês inviabilizam a possibilidade de uma liderança mais simples, que não tem dinheiro, de concorrer. 30 mil não é pouco dinheiro. A minha pergunta, isso não é contraproducente para o próprio partido? Porque os petistas dizem que vocês, tucanos, são elitistas, são coxinhas. Fazendo uma cobrança dessa, vocês não colam no peito, vamos dizer, esse rótulo, esse estigma? Olha, primeiro eu vou dizer a você uma coisa, o dinheiro é nosso, é pessoal.
é pessoa física, você não pode buscar em outro local a contribuição. Primeiro. Segundo, quando eu me inscrevi, eu paguei o cheque, só que eu dei o cheque para descontar na segunda para quinta-feira. E eles diziam que enquanto não caísse o cheque na conta, eu não estaria inscrito. A imprensa até divulgou isso. Mas essa pergunta já que caiu eu fiz, e já fez. essa pergunta, não, eu acho que não. Não é ruim para o PSDB essa cobrança? Se você tiver alguém que queira ser candidato a prefeito, tenha toda essa trajetória de vários mandatos, que tenha uma experiência para poder apresentar e já participou de gestões do PSDB, como eu, da Fundação, eu não vejo nenhum problema em você contribuir para o partido para que a gente possa realizar reuniões e eleições democráticas. Muito obrigada por sua entrevista. Eu agradeço e estou sempre à sua inteira disposição. Muito obrigada. Boa noite. Maria